A força da consciência é algo tremendo, irmãos, tanto para o bem quanto para o mal. Se nós tivermos, quando estiver aqui, mas daqui, o propósito é descer para aqui. E quando desceu aqui, começa a nos causar dano na nossa vida espiritual e começa a causar dano em nosso jeito de viver. Então, eu parei um pouco nesse ponto, porque nós precisamos entender isso. A consciência, ela nos leva para o bem e para o mal. E Paulo, sabe como Paulo fez a sua defesa diante daquele povo? Paulo diz assim: eu estou com a minha consciência bem, eu estou livre de tal acusação, eu não pratiquei isso, e a minha consciência está bem. Paulo disse assim: eu estou bem, a minha consciência está bem. E havia pessoas ali que acreditavam no caráter dele e estavam com ele. Mas vamos aí no tópico 3, a autenticidade ministerial, a verdadeiro caráter ministerial que Paulo tinha. No versículo 18, Paulo diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Em essência, ele argumenta que sua mensagem não era vacilante, ele não oscilava entre sim e não. O apóstolo então apela de forma incisiva, afirmando que ele e seus companheiros de ministério eram fiéis. Para confirmar o seu testemunho perante a igreja de Coríntio, Paulo diz que Jesus, que ele pregava, não era sim e não, mas sim qual era a garantia da integridade da mensagem. No versículo 21, ele declarou que a confirmação do seu ministério e dos seus companheiros era a unção que havia recebido de Deus. Logo, a seguir no versículo 22, Paulo declara que eles foram selados e receberam o penhor do Espírito Santo. O selo é um elemento que denota posse e autenticidade num documento. Em nossos tempos, denominamos carimbos ou autentificações, os instrumentos investidos de poder, que imprimem marcas de propriedade e garantia. Em Cristo, os crentes são selados com o Espírito Santo, tornando-se propriedade exclusiva do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, alguém deixa aberto. Aqui Paulo está provando a autenticidade ministerial. Paulo, ele está dizendo que ele não veio ensinar porque ele queria, mas o ministério que ele estava exercendo e a autoridade em que ele estava indo aos moradores de Corinto, com toda sinceridade, era pela vontade do Espírito Santo de Deus e estava debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele usa aqui um exemplo claro, que é interessante nós lembrarmos. Ele diz assim: nós fomos selados. E ele usa um exemplo firme. O que era um selo na época e o que é um selo hoje? Hoje, se você tiver que mandar uma carta para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, seja um SEDEX, seja o que for, é necessário você identificar ela. E ela é identificada através de um selo, através de um carimbo. Antigamente, o que valia, nós vamos ver, na Bíblia Sagrada, os reis usavam anéis de sinote, usavam anéis que possuíam um selo. E quando ele falava uma tua palavra, Paulo, a Bíblia diz que quando ele selava um decreto ou um dito, ele pegava aquele anel de selar e carimbava aquele selo. A partir do momento que aquele selo foi carimbado, acabou. Não havia como revogar, não havia como voltar atrás, porque o selo valia muito. O que Paulo diz? Nós estamos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós somos direcionados por alguém. Alguém nos selou e nos enviou até vocês, para que nós possamos assim receber e cumprir a obra que o Senhor tem feito. Então, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cada um de nós que aqui estamos, nós somos selados por Jesus Cristo. Nós temos o selo da promessa. Nós temos o Espírito de Deus que habita em nossa vida.
E esse selo é autêntico, traz a autenticidade daquilo que nós somos. Esse selo nos introduz no meio de pessoas, e algumas pessoas dizem assim: essa pessoa não é comum, essa pessoa foi enviada por alguém. Eu vejo que há um selo, que há algo na vida dessa pessoa diferente. O selo, a presença do Espírito Santo de Deus, nos traz autenticidade, nos traz uma consciência pura, nos traz uma vida com Deus e nos dá liberdade para cumprir o ministério que o Senhor nos confiou. Então, nesta manhã, Paulo se direciona e diz assim: eu não estou indo a vós de uma maneira qualquer. Primeiro, fui ungido por Deus. Segundo, o meu apostolado não foi dado por homem, foi dado por Deus.